Olá, gente. É, Boa noite. Nós vamos falar hoje de funções de várias variáveis, dando continuidade ao curso. Bom, o que é função? O que são funções de várias variáveis? Tá? Funções de variáveis são uma extensão direta do que vocês viram no curso de cálculo 1 e também no ensino médio, né? Que vocês viram função de uma variável. Então, a função de uma variável, ela leva uma variável x, né? Uma variável x, tá? Por exemplo, em x ao quadrado, né? Então, você às vezes faz um gráfico desse tipo, você pode fazer um gráfico desse tipo aqui, tá? Sei lá, y é igual a f de x, então y é igual aqui, você tem aqui o gráfico dessa função. Significa que você associa a cada valor de x, tá? Um valor de y, tá? Então, associo aqui, por exemplo, o valor 2, ele é associado ao valor 4, tá? Bom, a gente vai dar uma visão geral do que são funções de várias variáveis, tá? O que são funções de várias variáveis, o domínio, a imagem, como é que o pessoal representa graficamente isso. Funções contínuas, funções homogêneas e falar de funções homotéticas são 3 casos aqui especiais de funções que a gente vai usar bastante, tá? Bom, então a definição formal de função, tá? Uma função de um conjunto A e um conjunto B é uma regra que associa cada elemento de A um único elemento de B. Então, isso é uma definição geral de função, né? A gente, geral, às vezes, tem dificuldade de definir essas coisas muito gerais, e essa é uma definição geral, né? Mas nesse curso a gente está interessado especificamente em funções que elas estão indo de f, é uma função f, que ela está indo do Rn em R. Então, esse aqui é um exemplo, é o tipo de função que a gente está interessado. Em cálculo 1, vocês estavam interessados em funções assim, funções que iam em R. Eventualmente, em outros cursos, né, vocês podem estar interessados, por exemplo, em funções que vão, por exemplo, de Rm em Rn. Na verdade, a gente viu um tipo de função que satisfaz esse tipo de ideia, que são as transformações lineares, por exemplo. Tá? Mas a gente não vai estudar esse caso aqui, tá? Do caso da função que leva do R em R, que você viu em cálculo. Tá? Então, a gente tem muitos exemplos de funções de várias variáveis, tá? Por exemplo, os funcionais lineares que a gente viu na primeira parte do curso, eles são funções que saem de Rn e levam em R, né? Só que eles têm uma característica que eles são lineares, né? A gente tem aquela característica que é f de x, fazer de forma mais direta, f de alfa x mais y é igual a f de alfa f de x mais f de y, tá? Então, essas são funções, né? Formas quadráticas, tá? Formas quadráticas são outro exemplo que a gente vai trabalhar bastante, tá? Então, um exemplo de uma forma quadrática, a gente vai falar bastante sobre elas nessa segunda parte do curso. Um exemplo de uma forma quadrática é essa função aqui, tá? Funções de Cobb-Douglas, tá? É outro exemplo que a gente usa bastante em economia, tá? É algo assim. F de xy é igual a x elevado a r, aqui pode ter um a, por exemplo, a x elevado a r, y elevado a q, por exemplo, tá? Polinômios, outro exemplo interessante. A gente usa muitos polinômios na área de economia, em todas as ciências aplicadas, né? A gente usa polinômio na forma média, vocês trabalharam bastante com os polinômios de uma variável, por exemplo, a x ao quadrado, mais bx mais c. A gente usou polinômios para definir os polinômios característicos associados a autovalores e autovetores na parte inicial do nosso curso. A gente pode também ter polinômios aqui de 2 variáveis, de 3 variáveis, né? Então, a gente tem algo assim, por exemplo, a x, k, vamos botar com número mesmo, que é só um exemplo, né? A x, y ao cubo, mais bx ao quadrado, mais cy ao quadrado, e assim por diante, tá? Então, esses são exemplos de polinômios,
exponenciais. Normalmente são funções que envolvem a exponencial, né? Também logaritmos são funções que envolvem o logaritmo. Então, você pode ter algo assim, por exemplo, f de xy igual a exponencial de xy, tá? Opa, com isso. Tá genérico aqui. O que é exponencial de xy, né? Então, é exponencial de x mais y, por exemplo. Então, você soma x com y e calcula a exponencial, né? Então, vai ser isso aqui, ó, exponencial de x mais y, que vai ser, no fim do dia, exponencial de x vezes exponencial de y. Logaritmo é a mesma ideia também. Funções contínuas, a gente vai falar daqui a pouco aqui nessa aula, é uma classe importante. Funções côncavas, convexas, quase côncavas, quase convexas. A gente vai ter uma aula especial para tratar disso, então não vou mencionar agora. No final dessa aula, a gente vai falar sobre funções homogêneas e funções homotéticas, tá? O que é o domínio? Tá? O domínio de uma função é o conjunto em que a função está definida. E a imagem de uma função é o conjunto em que a função alcança, isso é, os valores f de x para x em d. Tá? Então, a gente tem um exemplo aqui, tá? Considera essa função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, qual é o domínio? O que é domínio? Tá? É o conjunto em que a função está definida. Então, note aqui que dentro do qualquer valor do R2, essa função está bem definida no R2. Então, o domínio dessa função nada mais é do que o R2, ou seja, para qualquer valores, né, x e y pertencentes ao R2, tá, essa função está bem definida. E a imagem? A imagem de uma função é o conjunto de valores que a função alcança. Note que qualquer valor do R2, eu pego qualquer valor para x, qualquer valor para y, em R, substituo nessa função, isso vai dar sempre um número positivo ou zero, tá? Então, vai dar zero somente se x for igual a zero, y for igual a zero. Então, a gente sabe que a imagem é R imagem. A gente discutiu já a imagem na primeira parte do nosso curso, a gente estudou as imagens de transformações lineares, tá? Então, a ideia é exatamente a mesma, só que agora a imagem. Onde é que chega essa função? Nota aqui, como a gente está trabalhando sempre com funções que vão do Rn em R, né? Então, como a gente está trabalhando sempre com esse tipo de função, então a imagem sempre vai ser um subconjunto aqui do conjunto dos reais. Nesse caso, é a parte positiva do conjunto dos reais. Tá? Representação gráfica. Tá? Então, enquanto é muito simples a gente fazer representação gráfica de funções que saem de R e vão em R, né? A gente aprende a fazer em cálculo isso, a gente pega uma função super complexa, a gente usa características, né, da função, tipo derivada no ponto, limite, e várias outras características, e a gente vai lá e traça a função, o gráfico da função. O gráfico da função em R vai ser sempre alguma coisa assim, né? Bom, no caso de funções de duas variáveis, para a gente desenhar essas funções, nota que é bem complicado, porque você precisa de 3 dimensões. Então, assim, claro, a gente consegue representar isso com sólido, né? Ou com impressora que representa 3D, nesse caso especial. Esse é um caso especial das funções que a gente está trabalhando. Esse caso aqui é uma função que sai do R2 e vai para R, ou seja, eu pego, escolho x e y e levo isso aqui em R. E para fazer isso, eu preciso já de 3 dimensões. Mais do que 3 dimensões, já fica muito difícil a gente fazer uma representação gráfica mesmo disso aí, tá? Então, até representação em termos de sólido. A gente tem funções de várias variáveis. Por exemplo, quando a gente vai estudar escolha, né, você usa uma função chamada de função de utilidade para fazer escolha. A gente está pensando em escolha entre várias. O seu conjunto de escolhas é um conjunto que inclui muita coisa, né? Então, a gente não vai ter de R2 a R, vai ter de um RN, um N em geral muito grande, né? Vai depender do seu modelo, tá? Isso no caso real. Na prática, às vezes, a gente trabalha muito com esse tipo de função porque fica fácil a gente representar, tá? Então, tem duas formas de você, em geral, representar essa função, né? Então, a primeira forma é o gráfico bidimensional. Então, a gente faz uma representação no plano dessa função, né? Então, a gente usa a noção de profundidade para fazer isso. E a outra é você usar curvas de nível, em que a gente plota os conjuntos de pontos que possuem o mesmo valor z. Vamos dar uma olhada nas duas coisas, tá? Então, essa função aqui, f de xy, é igual a x2
mais y2, a representação dela bidimensional, ela vai ter essa representação aqui. Ó. Não sei se vocês estão enxergando aqui, né? Como se fosse uma parábola em 3 dimensões, aqui em 2 dimensões, né? Você tem, ou seja, o que a gente está fazendo? Eu pego um ponto aqui x, eu pego um ponto y, eu vou lá, né? Vou botar aqui em azul para ficar mais claro. Então eu pego um ponto x, eu pego um ponto y, né? Eu vou lá, calculo o valor dessa função desse ponto x, ponto y. Note que eu marquei, por acaso, próximo de zero. Então, qual vai ser o valor da função? Se eu substituir aqui 0 e 0, qual vai ser o valor da função? Vai ser 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que vai dar 0. E aí eu vou cá e marco o ponto 0 aqui, tá? Que é justamente esse valor aqui que eu tenho no eixo z, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o eixo x, o eixo y, e aqui, tá? Que está medindo aqui a altura, nesse caso, né? Seria o eixo z, tá? Opa. O eixo z aqui, tá? Então, eu estou usando uma representação bidimensional para representar um gráfico que tem 3 dimensões na prática, tá? Bom, aqui embaixo a gente tem as curvas de nível. Esse gráfico aqui embaixo, ele é exatamente as nossas curvas de nível. Né? O que são essas curvas de nível? Tá? As curvas de nível a gente usa para várias coisas interessantes, mas o que são essas curvas de nível? Essas curvas de nível são o seguinte, ó, como a gente diz aqui, ó, a gente plota os conjuntos de pontos que possuem o mesmo valor de z. Então, eu vou lá, ó, faço x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero. Qual é o conjunto de pontos que satisfaz isso? Né? Nesse caso, a única forma de x ao quadrado mais y ao quadrado ser igual a zero, eu estou equivalendo isso aqui a um valor z, vai ser se x e y, ambos forem iguais a zero, né? X e y igual a 0, 0. Bom, e se eu tiver x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, né? Quais são os valores possíveis de y? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, isso aqui é o lugar geométrico dos pontos de uma circunferência, né? De raio 1. Então, por isso as curvas de nível aqui, ó, elas são circunferências, tá? Então, na verdade, aqui tem cara de elipse, mas porque a gente está fazendo uma representação bidimensional. Então, na prática, ela seria assim, né? Como é que seriam as curvas de nível dessa função? As curvas de nível são os valores, tá? Você substitui, iguala a função a valores constantes e calcula os valores dos pontos possíveis. Então, as curvas de nível são assim, ó, para o 0, né? Para o 1. Essa curva de nível aqui, se eu substituir por 1. Sei lá, se eu substituir por 4, a curva de nível aqui vai ser 2, tá? E assim por diante, né? Então, isso são curvas de nível. A ideia de função contínua que a gente tem aqui, ela é a mesma ideia que a gente tem de função contínua quando a gente está em R, né? Em funções que vão de R em R. Tá? É a mesma ideia que a gente tem. Então, lá, você dizia que uma função era contínua no ponto, se você tinha aqui o limite de x tendendo para x0, de f de x era igual a f de x0. Tá? Então, a existência desse limite, na verdade, né, isso aqui ser igual a f de 0, o que você fazia? Você olhava o limite pela direita e o limite pela esquerda. Essa ideia aqui de baixo, que a gente está definindo aqui, é exatamente a mesma ideia. Só que não dá mais para a gente fazer explicitamente dessa forma aqui, limite pela esquerda para a direita. Então, a gente usa a definição formal de limite que a gente já fez. Tá? Uma função D aqui tem que ser um subconjunto do Rn para a gente. Tá? Em R é contínua no ponto x0, se para um dado epsilon e 0 existe um delta, tá o quê? F de x menos f de 0 é menor que epsilon, sempre que x menos x0 for menor que delta. Então, é aquele desafio. Você me dá um valor de epsilon, que eu quero que o valor de f de x seja próximo o suficiente de f de x0, e eu te dou um raio delta que garante que sempre que x menos x0 for menor que delta, isso aqui em cima vai acontecer. Tá? Então, eu estou usando explicitamente a ideia limite, a mesma coisa aqui. Tá? Então, ela é dita ser contínua se ela é contínua em todos os pontos. Da mesma forma,
Se você tiver a função contínua em todos os pontos x0 aqui, essa função real ela vai ser contínua. Então, essa é a ideia da definição de função contínua aqui no RN. O que é uma função homogênea? Uma função homogênea é uma função desse tipo aqui, tá? Que se você multiplicar os valores de x por t, a função inteira ela é multiplicada por t elevado a k. Então, por exemplo, um exemplo de uma função homogênea é essa função aqui de Cobb-Douglas. Essa função aqui, ó, vamos substituir f por tx mais ty, tá? Isso aqui vai ficar... Opa. Tx, ty, né? Então, substituo f por tx, ty, tá? Como diz a definição, multiplico cada uma dos valores de x aqui por t, então estou multiplicando tx, ty. E substituo aqui, ó, vai ficar tx elevado a 1/3 multiplicado por ty elevado a 1/3. Isso a gente vai ficar t elevado a 1/3. Opa, 2/3 aqui, né? T elevado a 1/3 multiplicado por t elevado a 2/3, né? E aqui a gente vai ter x elevado a 1/3 e y elevado a 2/3. Ó, nota que esse cara daqui, isso aqui é t elevado a 1, né? E esse cara daqui, x 1/3, y elevado a 2/3, é exatamente o valor da função. Então, a gente tem aqui f de x, y, né? Então, olha só. A gente tem que essa função aqui, ela é homogênea de grau 1. Por quê? Porque o cara aqui, ó, esse k que aparece aqui, ele é exatamente igual a 1, tá? Então, é uma função que ela vai ser homogênea de grau 1. Então, a gente pode ter homogêneo de grau 2, de grau 3, etc. Tá? Então, homogeneidade, né, está relacionado com essa ideia aqui, né? O que é uma função homotética, né? Então, basicamente, para definir uma função homotética, a gente tem que definir uma transformação monotônica. Então, seja aí o intervalo da linha real, né? Então, G de R é uma transformação monotônica de I, se G é uma função estritamente crescente I, tá? Então, a função ela é dita homotética se ela é uma transformação monotônica de uma função homogênea, ou seja, se existe uma transformação monotônica, G, em que e uma função homogênea f, tal que essa função aqui, tá, que é a função homotética, ela é uma transformação monotônica dessa função. Tá? Por que a gente está falando dessas funções diferentes aí, homogênea e homotônica? Porque essas funções aparecem bastante em economia. Então é interessante você ver aqui já no curso, antes de ir para um curso mais específico de microeconomia, por exemplo. Tá? Então aqui um exemplo. Tá? Você quer checar se uma determinada função é homotética, por exemplo. Então, eu tenho aqui uma função que ela é... Eu quero checar se ela é homotética. Eu quero checar se essa outra função aqui ela é homotética. Então, a primeira coisa, eu tenho que encontrar uma função que seja homogênea, em que se eu aplicar uma transformação monotônica nessa função, ela vai chegar nessa função aí que a gente está interessado. Então, por exemplo, né, por que eu posso dizer que essas duas funções, a NIL1 e a NIL2 aqui, elas são funções homotéticas? Né? Porque f de xy é uma função homogênea. Tá? Vamos checar se isso aqui é uma função homogênea? Como é que eu faço para checar se f de xy é uma função homogênea? Ó, f de xy é uma função homogênea porque a gente tem que, se eu substituir isso aqui por tx, ty, a gente vai ter t de x, t de y, que vai ser t ao quadrado x, y. Tá? Então, aqui a gente tem que... O que a gente chega à conclusão? Né? Esse vai ser t ao quadrado f de x, y. Então, note que a função f de t de x, t de y é exatamente t ao quadrado f de x, y. Então, olhando a definição de homogênea, tá? Essa é uma função homogênea de grau 2. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma função homogênea de grau 2.
Agora, eu tenho duas transformações monotônicas. A transformação monotônica G1 e a transformação monotônica G2. Então, bom, por que isso aqui é uma transformação monotônica? O que é uma transformação monotônica? Transformação monotônica nada mais é do que uma função que é estritamente crescente. Ou seja, se eu pego aqui G1 de Z, por exemplo, se eu pego o Z1 menor do que Z2, isso implica que G de Z1 é menor do que G de Z2, tá? Então, isso é uma transformação monotônica. Note que isso aqui acontece, tá? Se eu substituir, por exemplo, isso aqui por um número 2 e depois substituir por um número 3, por exemplo, G1 de 2 é estritamente menor do que G1 de 3, tá? E a mesma coisa é válida para a função G2. Olha só, então eu tenho uma função que é homogênea, a gente já viu isso. Eu tenho duas transformações monotônicas. Olha só, se eu pegar e aplicar essa transformação monotônica nessa transformação homogênea, então olha só, vamos fazer G1 de F. Quanto é que se vale G1 de F? De F de X, tá? Então, G1 de F de X, tá? É G1, né? Aplicado a F de X, F de Y aqui no caso, né? Então, vai ser G1 de X, Y, né? Que vai ser XY elevado ao cubo mais XY. Então, note que isso aqui a gente chega exatamente aqui nessa primeira função aqui. Bom, e a segunda? A segunda a gente tem G2, né? É Z mais 1. Então, vamos fazer G2 de F de XY. Isso aqui vai ser igual a quanto? G2 de F de XY, eu vou pegar e aplicar FXY é XY, né? Então, G2 de FXY vai ser G2 de X vezes Y, que vai ser, ó, eu vou substituir o domínio de G2 aqui por X vezes Y, vai ser X vezes Y mais 1, né? Que dá exatamente essa função aqui, tá? Então, essas duas funções aqui são homotéticas, porque elas vieram de outras... Você tem uma função homogênea, tá? Você tem uma função homogênea F, e você tem uma transformação, tem duas transformações monotônicas, onde cada uma delas leva F, tá? Nessa função. Tá? Então, essas funções homotéticas, homogêneas. Bom, finalmente, a gente tem duas funções que são bem importantes em economia, né, que vão aparecer em alguns exercícios, vão aparecer no nosso curso, tá? Então, que são a função de utilidade. A função de utilidade associa a cada cesta de consumo um valor real. Então, se x e y são cestas de consumo, e o de x é maior ou igual que o de y, então a cesta x fornece a mesma satisfação ou maior satisfação que a cesta y, né? Então, essa é a ideia da função de utilidade. Você pega uma cesta de consumo, você aplica a função U, e a função U vai te retornar, né, a ideia de satisfação com essa cesta. Então, é muito mais simples você pegar, olhar uma função, o valor da função, do que você ir lá nos conjuntos e fazer comparação de conjunto, de valores no RN, por exemplo, né? Então, a função de utilidade faz isso. A gente tem uma área chamada teoria de decisão, que o pessoal estuda essas representações de função de utilidade, né? Então, e uma função de produção de uma firma que usa insumos para produzir um único bem é uma função que leva de Rn mais em R, e ela associa a cada vetor de insumos a máxima quantidade f de x que a firma consegue produzir. Então, são duas definições básicas. Essas definições vocês vão estudar no curso de micro, né? Mas é apenas aqui para vocês terem a noção dessa definição depois, tá? Mas é isso, gente, que a gente vai falar aqui nesse curso, tá? Nessa aula de hoje. A gente fecha por aqui.